Uma dúvida que eu recebo com frequência lá no Instagram, porque eu abro caixinhas durante a semana e vocês mandam as mais diversas perguntas. E a que eu recebo com frequência é essa sobre montagem de pranchas. E sabe que eu fiquei parado pensando num tempo, por que que as pessoas estavam com essa dúvida na montagem de pranchas? E aí isso talvez venha da vivência, talvez seja porque a faculdade não deixou muito claro isso, talvez porque o tipo de projeto que você trabalha, ninguém te mostrou uma referência que pudesse te ajudar. Enfim, eu fui analisando várias situações e eu decidi trazer aqui a minha vivência, a minha experiência na hora de montar as pranchas. Eu não vou te mostrar como montar uma prancha, porque eu acredito que você saiba disso, mas se você não souber, tudo bem, eu mostro, tá? Pincelo rápido, mas eu vou trazer a vivência que eu tenho em alguns projetos. Então, assim, você vai sair desse vídeo aqui com várias ideias, várias formas de montar as suas pranchas, partindo de um projeto que às vezes vai ser pequeno, de uma reforma, um projeto médio, de uma residência, um projeto de interiores para um apartamento ou um projeto de um edifício com todos os projetos executivos que esse edifício demanda para ele ser construído. Então, olha que legal, quanta experiência você vai ter nesse vídeo aqui. Espero que você goste bastante até o final. Eu sou Jefferson Sandrinho, eu sou arquiteto e eu te ajudo a fazer projetos na metade do tempo dominando o Revit, porque só clicar em botões não vai te levar a lugar nenhum. Então bora lá, vamos explorar como é que foi feita essa montagem, que eu não vou abrir aqui PDF, nem um checklist, nem nada do tipo. Eu vou te mostrar a vivência mesmo, o que me levou a fazer esses projetos e qual a ideia que eu tenho por trás disso, né? Como que funciona a minha cabeça na hora de montar esse tipo de projeto. Porque eu penso o seguinte, como que a pessoa vai ler isso lá na obra? Eu também penso na economia de tempo que eu tenho quando eu estou fazendo um projeto. Porque de nada adianta você sair clicando num monte de coisas, fazer um pouco de coisa por vez, e aí você talvez modele bem, faça uma documentação até que legal, mas não tenha um fluxo de trabalho ali que te leve a ter mais produtividade, te leve a ter um trabalho realmente eficiente, né? E se você ficar fazendo isso, as chances são que você vai se cansar do programa, não vai tirar o maior proveito dele e muitas vezes vai ficar ali, ó, derrapando naquilo que você está fazendo. Então, acredito que esse vídeo aqui pode te ajudar muito nessa questão de montagem de pranchas, tá bom? Então, eu vou começar aqui pelo mais simples, talvez, pelo mais básico, ou aquele projeto que a gente consegue reproduzir com uma certa frequência, que basicamente na cabeça do arquiteto vem o projeto de uma casa, né? Como que a gente monta esse projeto de uma casa dentro do Revit e como que eu vou montando essas pranchas para facilitar a leitura. E aí, eu sempre parto do princípio ali de projetos básico, tá? Não me aprofundo muito não, é a apresentação para o cliente, que é o projeto básico, aí vem o projeto legal, o executivo e talvez o projeto para obra ou até mesmo o pós-obra, que a gente tem alguns ajustes. E eu sempre faço o seguinte: quando eu já monto o projeto no estudo preliminar, para o cliente poder ter as primeiras ideias desse projeto, eu já faço dentro do Revit mesmo, tá? Eu trago cores, eu trago esquemas, eu trago setorizações e muitas vezes eu coloco isso numa prancha, sem carimbo, nem nada do tipo. Eu ploto essa prancha porque aí o cliente vai poder rabiscar, vai ver, vai levar para casa. Enfim, tem que ser realmente dinâmico esse processo, né, para a pessoa ver se realmente curte, se ela entendeu aquele projeto e tudo mais. Então, essa prancha que eu vou te mostrar aqui já seria a prancha de prefeitura, mas a gente vai dar um passo para trás. Tanto é que ela chama uma prancha 00 e não é não nomeada. Então, nessa daqui, eu parti desse seguinte princípio. Eu detalhei aqui para o cliente como que seria a planta baixa ali dos primeiros estudos para ele. Então, ó, peguei aqui, coloquei uma setorização bem simples, bem básica mesmo, com o nome dos ambientes e uma certa cor para a gente poder analisar isso quando tivesse plotado ou em um PDF. Então, é simples fazer esse tipo de planta, né? O Revit faz isso de forma automática. Se você então quiser saber como é que faz, deixa nos comentários aqui, porque eu sei que é uma dúvida sua e quem sabe a gente pode trazer isso para depois
Enquanto você comenta aí, também não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha nesse vídeo e também de compartilhar ele com um amigo seu. Não esqueça também de me seguir lá nas redes sociais, no @JeffersonSandrin, no meu Instagram, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu também compartilho lá no Instagram. E aí, analisando aqui, então primeiro foi feito isso. E como eu falei, que às vezes a gente quer rabiscar, quer ter umas ideias, eu trago a planta sem nenhuma setorização, que aí fica mais fácil de visualizar a questão de mobiliário, de acabamento, enfim, tudo mais, porque pode ser que a pessoa ela não entenda realmente as cores e ela acha que você está propondo cores no piso dela, tá? Você tem que partir ali desde o leigo. É igual esses vídeos aqui. Eu vou desde o início e a gente vai aprofundando até o fim do vídeo. Então, se você acha que os vídeos, às vezes, ele é muito superficial, é porque às vezes você não chegou até o fim do vídeo, mas a gente vai subindo um degrauzinho na escada para que todo mundo consiga ter um melhor entendimento. E ó, então eu faço isso, coloquei esse daqui, tudo isso estava dentro de uma folha, que é aquele PDF gerado, e como essa casa aqui, ela é um sobrado, foi feita a mesma coisa para o pavimento superior. Então a gente tem aqui o pavimento superior mostrando uma setorização básica, com os móveis bem básicos para o cliente entender, para ver se é aquilo que ele quer. E nesse tipo de planta, a gente pratica aquelas cotas igual a que o cliente vê lá nos folders. Ele é acostumado a ver isso no shopping, quando ele está passeando, quando ele vê alguma coisa na internet. Então, para reproduzir essa mesma ideia, coloquei esse tipo de cota aqui também. E ó, e aí é colocada esse tipo de cota aqui e o cliente começa a visualizar. E aí tem a questão da setorização aqui do lado também. Então, são essas táticas que eu utilizo, que a gente utiliza lá no escritório. E o mais legal também é que, além dessas daqui, dá para criar um terceiro tipo. Tá? E aí você pode escolher se você quer apresentar só setorização, se você quer apresentar essa também. E aí tem as plantas do estilo Archdaily, que é aquela que a gente coloca a numeração dos ambientes, né? A gente espalha a numeração e faz uma legenda de ambiente rapidinho, tá? Então tudo que você muda em um, muda no outro. E aí o cliente ele pode ver isso. Vantagens de montar uma prancha dessa e entregar para o seu cliente. Tudo que você fez aqui pode ser postado no seu Instagram. Então, olha quanto tempo você também já começa a economizar, né? Você já está gerando até conteúdo para o seu Instagram, para o seu portfólio, para o seu site. Então, olha, nada é perdido. Por isso que eu falo, fazer projetos na metade do tempo é muito mais dominar o pilar da modelagem, da documentação e do fluxo de trabalho, do que dominar uma ferramenta, né? É o método que faz a diferença e não o software em si. Porque se fosse só o software, seria uma inteligência artificial, você daria 3, 4 cliques e já sairia pronto. E aqui é o arquiteto que manda e que gera esse tipo de documentação, né? Claro, tudo depende da modelagem. Se você não modelar certinho, fazer as coisas do jeito certo, você não vai chegar nesse nível de modelagem. Então, essa é a primeira prancha que vai apresentada lá para o cliente. Pode ser que a gente coloque uma sombra, pode ser que não, vai depender de quanto a gente quer deixar bonito aquele desenho, o quanto vai carregar ou não esse desenho. Então, esse aqui seria o primeiro ponto. Depois que foi aprovado, que as ideias já estão claras, aí a gente parte para o projeto já legal, né? E muitas vezes não vai direto para o projeto legal, tem 2, 3 reuniões, e aí a hora que está redonda essa parte do estudo preliminar, aí vai para o projeto legal, que é o projeto de aprovação, porque dali para frente o cliente ele não vai poder decidir mais mudar. É hora de submeter esse projeto para aprovação na prefeitura, algum órgão competente, no condomínio e tudo mais. Então aqui, nesse caso, eu gosto de fazer assim, a leitura sempre do lado esquerdo e para baixo. Então é nessa diagonal aqui, ó, que eu faço a leitura do meu projeto. Nesse caso, eu acabei optando por colocar as plantas aqui para ter um maior aproveitamento da folha e deixar isso aqui muito mais claro. Então, ó, quando eu faço a minha planta de situação, eu estou situando, né, o meu lote ali naquele terreno. Então tem a quadra, tem a rua, tá aqui, e eu fiz bem simples, porque eu não quis mostrar todo o quarteirão, mas foi esse daqui. Além da planta de situação, tem a planta de implantação, que são as cotas com as medidas aqui dos recuos, tem a área ocupada, tem se a edificação está encostando no muro ou não, tem algumas cotas aqui de nível, o limite do terreno, o recuo lateral, o norte, enfim, tudo isso. É como se a gente fizesse o seguinte, sabe essa planta que eu tenho aqui,
do lado que é de situação, eu já monto a do lado que é a implantação. Então, quem tá vendo, eu gosto de colocar nesse canto aqui, se possível, né? Porque ele vai dando zoom na edificação. Pensa, eu tô com um drone que tá vendo lá em cima a quadra. Aí eu vou chegando perto, 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 perto da minha casa, aí eu vejo já a projeção, a sombra que ela ocuparia. Aí eu desço mais um pouco ali com o meu drone e já vejo as medidas, já vejo o layout, já vou vendo tudo isso que tem dentro da minha prancha. E aí foi isso que eu fiz. Mas nesse caso, para ter um maior aproveitamento da prancha, eu acabei jogando para o lado oposto, né? Para a gente poder ganhar espaço de prancha aqui. Então ficou a setorização, ficou a implantação. E aí quando a gente chega no nível da casa, é interessante que aí você escolha por onde você quer começar. Eu falei que o drone está vindo e está descendo, né? Mas isso é que está na nossa cabeça que está fazendo o projeto. O drone descendo, descendo, descendo. Aí você quer mostrar primeiro a planta de cobertura, depois o primeiro pavimento e o térreo, e o subsolo e assim por diante, ou você quer começar de baixo para cima, do térreo primeiro e cobertura, ou você quer começar do subsolo, ou você vai começar do térreo, vai para o subsolo e depois vai para os pavimentos superiores. Aí vai ser como você vai adotar essa estratégia. Tá? Eu prefiro começar no térreo, subir e depois fazer um esquema ali de colocar o subsolo. Eu prefiro nesse padrão, mas vai muito como você quer. Depende do porte da edificação, de quem está lendo, de como vai ser executado. Então tem isso. E aí, nesse caso, eu segui o padrão do térreo, eu não comecei lá da cobertura. Mas foi uma opção que eu optei aqui, né? Eu acredito que como a leitura ela vem do lado esquerdo para o lado direito na diagonal, então a pessoa vai começar desde o térreo, né? Quem está analisando esse projeto, principalmente na prefeitura. Então foi feita uma planta técnica, ó, então montei ela aqui. Do lado eu já joguei o padrão da minha planta do pavimento superior e aí vem a cobertura. Além da cobertura, já os cortes para a pessoa entender a questão de altura e tudo mais e conseguir colocar tudo isso daqui dentro de uma única prancha. Só que sabe como é que eu consegui colocar tudo isso dentro dessa prancha? E para você que estava achando que o vídeo era muito superficial, olha a sacada que eu vou te dar aqui. Quando eu começo a fazer o meu projeto e começo a estudar aquilo que eu vou mostrar para o cliente, eu já torno a vista que eu estou trabalhando aquela vista que eu vou usar para aprovar na prefeitura. Então eu já vou e já escolho a escala que eu quero, que é no caso a 1:50. Tá vendo aqui? Já defini que é na 1:50 que eu vou trabalhar. E quando eu faço isso, aqui dentro mesmo, eu já trabalho até mesmo com a viewport ligada, que eu sei que é aquele espaço que eu tenho para trabalhar. E quando eu faço isso, eu já lá aqui dentro do Revit mesmo, eu já trabalho assim. E muitas vezes, eu já trago essa prancha para dentro da folha. Por quê? Aqui a gente não trabalha igual no AutoCAD. Então, se eu dou zoom dentro da minha viewport, se eu estou trabalhando, estou criando, estou modificando, documentando, eu não estou perdendo aquela escala. Então, é uma super sacada que a gente tem, porque a gente já sabe o tanto que está sendo ocupado. E aí depois fica fácil para a gente organizar esses espaços. Então, já estou fazendo a prancha, já trago os cortes para dentro, já vou trazendo as minhas fachadas, porque às vezes dá e às vezes não dá. Então, eu vou jogando já na folha e vejo o tanto que ocupa. E aí eu vou ganhando tempo nessa questão. Esse é o fluxo de trabalho que eu adoto para esse tipo de residência. Então, eu já coloco os quadros de esquadrias, já coloco as plantas menores, e aí eu vou encaixando e vou vendo o que vai cabendo ali na minha planta. Então, a partir disso, eu monto essa estratégia. Se é do térreo para cima, se é do subsolo para cima, se é da cobertura para baixo, porque eu já tenho as proporções que cada uma dessas pranchas vai ocupar. Então fica assim. E aí eu vou trazendo para dentro. E olha aqui que legal. Como eu estava com o térreo ocupando uma área maior aqui, já o primeiro pavimento e a cobertura não precisava mostrar a rua. E aí eu usei esse espacinho que sobrou aqui para colocar o meu corte para dentro. E aí consegui aproveitar bem essa prancha aqui. E aí sobrou um espaço aqui na lateral, coloquei mais um corte. Poderia ter colocado um render, uma fachada? Poderia também, mas nesse caso não foi preciso. Depois que eu terminei essa prancha aqui, aí a gente foi para a prancha 2. Lá já joguei algumas fachadas, né, que seria a próxima etapa do meu projeto. E veja aqui, ó, que nesse caso é uma A1, então ela é menor e aí eu só joguei fachada aqui. Poderia ter colocado mais render, poderia ter colocado mais referência. Nesse caso não foi preciso porque eu só estava montando as fachadas para serem vistas. Já na prancha 3, que é uma prancha um pouco mais aprofundada, que depende sim daquilo que foi criado,
Aqui sim, eu trabalhei essa questão de fazer o cálculo de áreas, tá vendo? Ó? Então, assim, a pessoa entendeu como é que o projeto é, como é que ele vai ser construído, ele sabe as alturas, ele verificou a fachada, e aí agora ela entra na parte do cálculo, para ver se tudo está batendo e se ele pode ser realmente aprovado. Porque se eu entro com um cálculo lá atrás, pode ser que isso cause um conflito, né? Mas já está calculando, eu nem sei como é que é a altura. Peraí, deixa eu navegar para o próximo projeto. Deixa eu ir na próxima folha, deixa eu olhar o próximo PDF, e vai e volta. Isso causa uma confusão mental na cabeça da pessoa que está analisando. Então, para evitar isso, o meu fluxo de trabalho seguido foi esse. Primeiro as plantas técnicas, venho já depois com as fachadas, para a pessoa entender, depois da fachada, os cálculos, e como se fosse um memorial justificando tudo aquilo que foi feito. E aí, utilizei plantas diárias, tá? Fica aqui, ó, dentro de vista, perdão, dentro de arquitetura, você tem área, e aí você vai criar uma planta diária, e aí você vai trabalhar ela. E aí, da mesma forma que você trabalha a planta diária, você vai criar os quadros aqui para puxar essas áreas, né? Área de cobertura, área construída, computável, não computável, que eu tenho aqui. Tenho também o quadro de áreas permeáveis. Então, tudo fica já nesse padrão para a gente visualizar, tá vendo? Então, é bem legal poder fazer esse tipo de visualização que a gente tem com esses quadros de forma simplificada e de forma automática. Então, foi assim, e aí foram calculadas todas as áreas aqui, ó. Isso é o Revit que gerou para mim. Eu só parametrizei, ou seja, eu fiz as configurações iniciais e deixei o programa rodar isso. Claro, fui conferindo tal para ver se estava tudo certo. Ele deu ok, só lancei ali e o único trabalho que eu tive nesse caso, depois de ter montado as pranchas, foi de atualizar o carimbo com essas áreas aqui, né? Só reproduzir elas para ver se batia a porcentagem aqui e se seria aprovado ou não. Mas mais uma vez, eu trouxe os desenhos para dentro, vi o tamanho da folha que eu precisava, olha, essa aqui é uma A2, e coloquei tudo aqui. E aí, como eu já trabalho na escala, já estava tudo não para 100, só uma planta de representação, ficou tudo tranquilo e foi entregue. Então, olha como é que é simples montar as pranchas de um projeto legal se você dominar o fluxo de trabalho e se você dominar a questão da modelagem. Eu modelei certinho cada um, eu documentei, ou seja, fui colocando nos espaços, depois eu aproveitei a modelagem e a documentação que eu tinha feito para trazer a informação. Isso que é trabalhar com BIM, não é deixar o fluxo de trabalho jogado num canto e focar muito na modelagem, nem focar muito na documentação e nada na modelagem, que é fazer muita linha, muita achura, porque depois, lá na hora de você extrair a informação, é ali que vai te pegar. Então, se você só clica em botões, não entende como é que faz essas coisas, você acaba se enrolando nesse ponto aí. E é isso que eu falo para os alunos dominarem seu projeto. Dominem os 3 pilares. O pilar do fluxo de trabalho é o terceiro pilar, só que ele sempre vem dentro do primeiro. Já na modelagem, o fluxo de trabalho ele está vindo, né? O fluxo de trabalho ele vem também dentro do navegador de projeto, da forma como a gente se organiza aqui no navegador, de como a gente edita as nossas propriedades. E tudo isso tem um vídeo aqui no YouTube também. Então, se você quer dominar o navegador de projeto para ter mais fluidez, mais eficiência e até ter uma equipe mais alinhada com aquilo que entrega, não deixa de assistir o vídeo que eu já postei aqui sobre dominar o navegador de projeto. E também tem uma da atualização do Revit 2024. Cara, tem muita coisa para você ver aqui, viu? Então, se cadastre nesse canal porque você vai ter muita coisa para aprender. Então, esse aqui é o tipo de projeto básico que a gente vê, que tem todas as etapas, né? Vamos para o próximo. Esse aqui seria um projeto de uma reforma. Então, é um projeto muito mais simples, né? Eu saí lá de um projeto que era toda uma residência que está saindo do zero, vai ser aprovada, e aqui eu vou para um projeto de reforma de um banheiro. Então, eu vou fazer demolição, retirada dos meus revestimentos, das minhas louças, das peças ali metálicas. Aí, depois disso, eu vou fazer o detalhamento daquilo que eu quero que seja executado. E olha aqui, nesse caso, eu não precisei começar lá da planta de situação, implantação, apartamento, não, nada disso. A pessoa que vai ler esse PDF, que vai ter acesso a esse material, ela já vai ver onde fica o banheiro, ela está indo lá executar e quebrar. Se fosse, vamos supor, de um apartamento que está do zero e que tem banheiros ou ambientes muito parecidos, aí sim eu faria uma planta de localização do apartamento. Então, tá vendo como é que muda? A gente precisa ser flexível dependendo da necessidade do projeto. Então, eu pego a inteligência que eu tenho lá da planta de situação e trago ela para uma escala diferente, dentro de um apartamento, mostrando ali, ó,
qual a posição que eu quero para aquela reforma. Nesse caso, seria muito inteligente. Eu não usaria talvez a de implantação, mas a de situação seria uma setorização ali, ficaria bem legal nesse ponto. E aí, já na primeira prancha, já coloquei, ó, como ele é hoje, a pessoa bateu o olho e entendeu. E aquilo que a gente vai demolir, então já coloquei notas aqui, ó, remover o chuveiro, remover o box, a bacia sanitária, a cuba, enfim, tudo isso a gente já está removendo, quebrando. Aqui, ó, a gente está quebrando um pedaço de parede também. E aí nós vamos construir. Então tudo isso está vermelho. A pessoa chega, ela bate o olho, ela entende como que tá, como vai ser quebrado, como vai ser construído. Tá vendo que mais uma vez entra o fluxo de trabalho, de leitura e de produção. Então, como que é, o que vai quebrar, o que vai ser construído. Se eu coloco o que está sendo construído, o que a gente vai demolir e depois como é que era, imagina a loucura que fica isso na cabeça da pessoa. Ou se eu não indico como que era no banheiro. Mas Jefferson, para que eu vou indicar se ele já está vendo como é que é, ele só vai demolir? Mas no Revit eu já trabalho com essas fases. Então, já trabalho com o existente, eu já coloco o que eu quero demolir e depois o que eu vou construir. Todas essas fases estão dentro do planejamento BIM que eu tenho dentro do programa. Então, não tem por que eu não colocar a documentação, se eu já estou fazendo. Lembra? Isso aqui vira até mesmo conteúdo, vira formas de montar a prancha, vira leitura. Então, tudo está conectado. Não é só fazer uma coisa dentro do Revit, não é só dominar um comando, e sim todas as etapas de criação. E ó, então vem aqui, depois que eu já fiz demolir, construir, aí eu vou mais para uma questão de detalhamento, eu vou mostrar como é que fica já a prancha final. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha prancha final, que é o padrão que ficou dela, com uma ampliação de detalhe, tenho as questões aqui das cotas finais, enfim, já está tudo aqui. Então o final já seria esse levantamento. Olha que legal, esse banheiro por ser um banheiro pequeno, eu não quis partir de uma prancha muito grande, tá? Porque essa prancha ela suja, ela fica no banheiro, ou a pessoa lê e o outro não lê. Eu fiz A4, então eu poderia fazer várias cópias, inclusive o cliente podia imprimir em casa esse projeto se ele tivesse mais dúvida ou tivesse que refazer. Isso é custo. Então, pensando lá também na montagem das pranchas, eu joguei numa A4 porque cabia. E olha aqui, tá na 1:25 numa A4. Super bacana a escala e super bem legível. Então, a gente fez aqui, já na prancha 3, aqui é uma A4 também, só que na horizontal, e aí o detalhamento das vistas, né? O chuveiro que a gente está colocando, o acabamento de registro, o tipo de pintura, o nível aqui de cada um dos elementos, a paginação do piso, tudo isso foi colocado. Ó, então, já foi tudo mostrado aqui. Mais uma vez, a gente tem a outra vista que mostra a bancada, a questão do nicho, o espelho, enfim, tudo que está sendo colocado. Para fechar, tem a outra vista, que é uma vista maior, né? Coube tudo na A4, foi sensacional. E na prancha 6 eu teria um detalhamento e na 7 eu já trago aqui mais um detalhamento e a questão dos quantitativos. Então, se você quer trazer até quantitativo para o seu cliente, você consegue numa A4. Então, mais uma vez, o fluxo definido aqui para um banheiro, você viu, a gente numa casa foi diferente, no banheiro é outro, né? No banheiro é o quê? Construir, demolir, existente, demolir, construir, final. Então a pessoa entendeu como é que vai ficar o final, ela passou pelo processo ali na cabeça dela, detalhamentos, quantitativos. Aí nos quantitativos pode ter de construir, demolir, todos os quantitativos finais. E se for muita coisa, dá para definir e dividir por folha também. Ah, não, isso aqui é só que vai demolir, só que vai construir, só o final, só decoração. E aí você pode fazer essa parte. Essa parte é muito mais livre, mas ficou esse caminho montado ali para o cliente. E esses foram dois projetos apenas. Uma casa, uma reforma. Eu falei que ainda tem de um apartamento e um projeto grande a nível executivo. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever nesse canal aqui para você ficar por dentro de todo o conteúdo, tá? E aprender realmente. Você viu que esse vídeo aqui está linkado com vídeos anteriores, né? Então, tem a questão do Revit 24, tem a questão do navegador de projeto, tem montagem de layout, que já foi mostrada aqui também para você economizar muito tempo. Então, muita coisa você pode ir absorvendo e já montando aí. E também ficar de olho no Domine Seu Projeto, que é o meu treinamento, o meu curso online, onde eu mostro como você pode otimizar o seu fluxo de trabalho dominando esse cara aqui, o Revit, essa ferramenta. Porque lá a gente explora muito bem os 3 pilares: o da modelagem, o da documentação e o fluxo de trabalho otimizado.
Vamos lá, vou sair desse projeto e vou para o próximo. Olha, esse daqui já seria um projeto maior, ele é grande, ele é um apartamento. E aí o apartamento ele é entregue fechadinho, né? E aí agora a gente vai mostrar para o cliente, entregar esse projeto na obra para ver o que a pessoa vai fazer. Então a gente já começa com os acabamentos. Quais são os acabamentos que nós temos aqui? São as pinturas, né? Então, opa, a pessoa vai olhar aqui a pintura branca, o azul cobalto, o espelho e onde ele vai manter. Primeira leitura que a pessoa tem que fazer no apartamento. Estamos demolindo? Não. Estamos construindo alguma coisa? Não. Então a pessoa só vai pintar esse apartamento, vai trocar alguns revestimentos. Então a gente nem fez a planta de construir e demolir. Depois dos acabamentos, que é quem vai executar, quem vai orçar, quem vai pegar a planta pela primeira vez e vai ver quais paredes ela tem que pintar, o que vai acontecer, aí a gente vai para o layout, porque já não é mais a obra. Agora o cliente, ó, ele vai ir lá orçar os móveis. Então ele pega essa segunda prancha, como se ele fosse dono só daquela ali. Da outra, ele vai conferir os trabalhos. Beleza? Então fica muito mais fácil a leitura. A gente vai já para o layout que a gente tem. E já mostrando uma ideia mais lúdica e de layout, a gente monta a questão de vistas, né? Para exemplificar ainda mais. Porque assim, na cabeça do cliente está fresco o que ele quer. Mas ele vai numa loja, ele vai orçar, ele vai ver o que acontece, a pessoa às vezes não entende. Por mais que a gente utilize famílias muito realistas, que a gente traga algumas famílias lá do SketchUp, porque a gente faz isso, tá? Existe um método de você pegar o bloco do SketchUp, transformar ele numa família de Revit e usar nos seus projetos para trazer clareza, para trazer identificação com o móvel, para deixar realmente realista e ter as medidas. Isso ensina um domínio um projeto, que é como criar móveis, famílias com base no SketchUp. E aí tem 3 métodos de criar, então tem muita forma de você importar isso. Isso aqui ajuda na identificação. Então, a cadeira que a pessoa vê, que é essa daqui, é muito semelhante a essa daqui, porque é aquilo que foi utilizado, né? É o real. E tanto aqui como aqui, ó. Então, a gente vê que esse sofá é o que aparece aqui. Então, tudo faz sentido, está tudo realmente conectado. E aqui o nome de todos os mobiliários. Então, fica muito fácil a leitura. Além desse, a gente vai para as instalações, que são os pontos aqui que nós estamos removendo e adicionando, porque, claro, agora a gente vai adicionar o ponto de ar-condicionado, tem a questão que a gente está colocando, ó, por exemplo, um frigobar aqui, então essa adega vai precisar de um ponto a mais, e aí a gente vai indicando e também já deixa pronto os interruptores e as tomadas que já existem hoje, porque o que acontece? Quem está lendo esse projeto vai saber de onde ele tem que derivar, o que ele tem que quebrar, de onde ele vai puxar, ele vai dar uma olhada no quadro. Isso aqui a gente parte de um princípio de que às vezes a pessoa já tem até mesmo o projeto complementar ali, né? Ela tem os projetos. Mas quando não tem, aí a pessoa, em vez de sair quebrando, estudando, cara, já está no projeto, ela faz uma leitura e ela não perde tempo, não. Então fica muito simples, rápido e fácil. O orçamento. Estou pensando nem mais no meu trabalho aqui, eu estou pensando na economia de tempo que eu estou gerando para o cliente lá na frente. Aí eu vou para o forro e iluminação. Então a gente já fez toda essa questão aqui. Os forros todos definidos por cores. Então, além da altura, a pessoa sabe agora qual a cor de cada um desses forros que ela vai executar, o tipo de luminária que está sendo colocada aqui. Então, tem tudo isso. As vistas internas, aqui, ó, com cotas, com os 3Ds exemplificando. Tudo isso tem sempre uma sombra, tem um tratamento de linhas, tem um tratamento de cores, se a gente quiser colocar. Então, um realismo a gente traz, por mais que tenha um render, a gente usa o Revit no 100%. A gente otimiza o trabalho dentro do programa, porque já que eu estou fazendo tudo ali, por que não usar, né, a ferramenta? Porque eu vou ficar migrando de um software para o outro, que é aquilo que a gente fazia antigamente. Sai do AutoCAD, vai para o SketchUp, do SketchUp vai para o Lumion, do Lumion volta para o Sketch, faz ajuste, o ajuste que você faz, você exporta para o CAD, corrige o CAD. Cara, que loucura era isso, velho. Quanto perda de tempo, quantos cliques dados à toa porque a gente não otimizava esse processo. E aqui o que a gente faz traz tudo dentro do Revit, joga para o Twinmotion, que já está dentro do Revit, né? É um outro caminho que a gente pode explorar outro dia em outro vídeo, que é vir aqui, mandar para o Twinmotion e renderizar. A gente renderiza os próprios blocos. Então, aquilo que a gente vê é aquilo que está sendo renderizado e não tem erro. E aí, bom, tem todas as vistas aqui internas, e aí tem a questão dos detalhamentos.
o detalhamento dos móveis, então é legal explorar essa questão da perspectiva, mostrando tudo, e também dos mobiliários que estão sendo propostos, né? Do buffet e tudo mais. Olha que legal! Então a gente saiu de um projeto que era o simples, que todo mundo vai fazer, fomos para o projeto de reforma, que é aquele projeto que você pode explorar aos poucos, e agora de ambientação sem demolição, mas a questão de adição de pontos. Olha aí. E aí, por último, nesse vídeo, a gente entra no mais complexo, que seria um prédio feito do absoluto zero. E é um prédio com um porte grande e com muita coisa. E aí, nesse caso, a gente precisa ser muito didático, porque a mão de obra precisa ler esse projeto. E aí, ó, vou fazer o seguinte, fechar eles aqui e vou direto para ele. Então, você vai ver que o fluxo de trabalho nas primeiras pranchas é o mesmo, tá? A gente começa, ó, planta de situação, implantação, planta de layouts, um esquema aqui, mostrando tudo. Beleza. Aí depois que a gente passou nas primeiras setorizações e situações, nós vamos para a planta baixa do térreo. Foi o fluxo seguido lá de uma residência. Então, lá eu entendi o que eu tinha que fazer, aqui eu vou para o térreo. Ó, coloquei o térreo e como o carimbo aqui estava ocupando um espaço bem grande, o que foi feito? Trouxe aqui a planta de cobertura, já mostrando o esquema. Então, o que foi feito é, já que eu tenho o térreo e cabe a cobertura, eu coloco o térreo e cobertura. E depois eu trabalho o segundo e terceiro pavimento ali igual. Então, tá vendo que a estratégia ela é similar à que foi adotada, só que por questão de organização de prancha, optou-se por jogar a cobertura antes ali. Então, bem simples, rápido e fácil fazer isso. Ó, então aí aqui a gente já tem a planta do segundo pavimento, do terceiro pavimento. Aqui uma identificação como é que é a questão da escada aqui, porque tinha muito detalhe. Vem de novo os cortes, no caso não deu para adicionar aqui, então já entram os cortes nessas plantas, as elevações, tem os banheiros aqui, ó, que foi feito aqui um detalhamento do banheiro, e aí além dessa parte aqui, a gente depois vai entrar nos detalhamentos, então já vai para o nível executivo, ó, planta com mapa de áreas molhadas, então a gente tem as áreas molhadas que vão ser usadas. Aí com essas áreas molhadas, a gente tem as vistas, né? Então, ó, a gente já cai para a parte ali de dentro da execução. Então, a pessoa já entendeu que tem área molhada e agora que vai executar. Além das áreas molhadas, a gente vai ter, por exemplo, detalhes aqui de montagem de ACM, ó. Então, já a estratégia aqui usada é uma diferente. Já provou e agora a gente começa a debruçar e colocar vários detalhamentos. E a gente vai agrupando esses detalhamentos. Áreas molhadas, ACM, paginação, revestimentos, detalhamentos, impermeabilização. Então depende muito do seu fluxo de trabalho. E claro, se você está montando as pranchas nessa ordem, é interessante que você faça, né, os seus desenhos nessa ordem. Não vai montar o projeto inteiro para depois montar a prancha. Se você tem na cabeça que primeiro eu faço o legal, aí eu já entro nas áreas molhadas, cara, já corre lá para detalhar as áreas molhadas. Ah, não, eu gosto de trabalhar a paginação de piso e o tipo de parede que a gente está executando. Então, vai fazer isso primeiro, depois você vai para as áreas molhadas. Ah, não, eu gosto de fazer o detalhamento de fachada antes de mostrar as áreas molhadas. Então, foca ali no seu fluxo de trabalho, monta essas pranchas, esse agrupamento de pranchas e depois você vai para o próximo. Então, é assim que a gente vai fazendo para ganhar tempo. Senão você vai se perdendo, não sabe o que você está fazendo e no fim das contas você acaba fazendo um pouco de cada coisa e no fim das contas não faz nada, né? Então, ó, detalhamentos aqui, tem a paginação de piso, aqui, ó. Então, ó, igual eu falei para você, paginação de piso, tipo de parede, que a gente tem, ó, os acabamentos e o forro. Então, tem muita coisa. E aí, claro, as legendas elas vão entrando junto aqui para ver cada uma dessas, né? Aí, terminei essa parte, eu vou para o meu detalhamento de escadas, de guarda-corpo, locação das minhas esquadrias, porque depois que eu locar, eu vou detalhar elas, ó, então aqui eu loco elas para depois fazer o detalhamento das portas e janelas. Então aí eu entro, ó, bloqueio e aqui vem muita coisa detalhando, né? Olha aqui o nível de detalhe que a gente tem, tudo. Isso aqui vem com texto, muitas vezes vem também com tag. Então tem a planta baixa da esquadria, tem a vista, muitas vezes tem um 3D exemplificando. Tudo isso é amarrado naquilo que a gente faz. Então depende muito da estratégia que nós estamos adotando. Ali, saímos aqui, ó, para as bancadas e divisórias, ó, tudo com cor, para a pessoa entender qual vai ser executado, o tipo de bancada que nós temos.
Então, tudo isso, e entra até a parte aqui, ó, da plataforma e do paisagismo. Então, dependendo do seu nível ali, ó, tem um paisagismo mínimo, muito simples, mas aqui foi colocado esse paisagismo de referência, que é uma planta única para isso. Olha então qual é o nível que a gente tem de complexidade, né? Uma casa a gente parte do princípio ali, que é só aprovação, ali não entrou a questão do executivo, parou só no projeto legal. Tem o do banheiro, que a gente tem uma escala menor, com menos detalhes, mas já usando o fluxo daquilo que a gente monta e coloca nas pranchas. Fomos para um projeto de interiores de um apartamento que não tem demolição, só tem apenas alteração de ponto e já a execução, muito legal. E aí a gente vai para um prédio do absoluto zero, que pega os princípios da casa e dá os próximos passos a nível executivo. E aí, claro, depois disso daqui, você consegue fazer qualquer tipo de projeto. Por isso que eu defendo muito a ideia de que você tem que dominar os 3 pilares. Se você dominar esses 3 pilares, você faz qualquer tipo de projeto. E você nunca mais vai precisar fazer um curso de Revit, um curso de projetos para projetos educacionais, para projetos comerciais, para projetos residenciais, para projetos de interiores. Não! O que você precisa dominar é o fluxo de trabalho. Com o fluxo de trabalho bem definido e sabendo executar cada uma das etapas dentro do programa, você faz o que você quiser ou o que pedirem para você. E aí você se torna, assim, um profissional extremamente disputado no mercado de trabalho. Então você acaba sendo muito requisitado porque você soluciona problemas e você não é mais um clicador de botões, um arquiteto que está sentado atrás do computador fazendo mais do mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou Jefferson Sandrin e nesse canal eu te ajudo a fazer projetos na metade do tempo dominando esse cara aqui que é o Revit. Espero te encontrar em mais vídeos e dar um pulo nos outros vídeos aqui do canal porque tem muita coisa para você aprender, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.